Sabe, nós temos os inimigos da alma, os inimigos da promessa. Quantas pessoas que terminaram na fronteira do seu destino, porque não venceram os verdadeiros inimigos, que são os da alma. Quantos que não entenderam que Deus vai mexer na geografia da sua existência? Quando nós falamos de sair do deserto, ou melhor, sair do Egito, era Deus mexendo na vida daquele povo, no grupo original, na geografia da existência, arrancando aquele povo da escravidão. O mesmo ele fez no deserto, que representa a escassez. Nunca foi plano de Deus que o povo terminasse nem no Egito, tanto que ele tirou o povo do Egito, mas jamais foi vontade de Deus que o povo terminasse no deserto. Mas foram os inimigos da alma que derrotaram aquele povo. Não foram os ferezeus, os jebuseus, os amorreus, os hititas, os cananeus. Não foram os enaquins, os gigantes, que derrotaram aquele povo. É incrível quando você lê e vê que nada, absolutamente nada daquilo foi o motivo da derrota. Eles não foram derrotados pelos inimigos que eles temeram. Aliás, aqueles inimigos nunca, de verdade, foram o problema mais importante da vida deles. Quando você vê Josué chegando ali às margens do Jordão, em que Deus manda que eles se preparem para atravessar, você não vê uma linha. Pode ler o livro, você já deve ter lido o livro de Josué inteiro, você sabe que não tem uma linha que fala de estratégia militar, de armas, de treinamento, porque aquela foi uma batalha espiritual. E as direções que Deus deu foram: seja forte, corajoso, fale a palavra, medite na palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você vai precisar permanecer focado, falando e meditando na palavra, para que você consiga cumpri-la fielmente. E então, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido. Todo mundo quer prosperar e ser bem-sucedido. Mas de tão... eu não tenho outra palavra, tão simples. Algumas pessoas passam correndo por essas escrituras e é como se elas não funcionassem. Um dos maiores, um general incrível, foi um dos maiores, que foi Josué, o homem que guiou o povo para a terra prometida, que atravessou, que foi com o povo, que botou o povo na terra prometida, recebeu de Deus orientações que a maioria trata como incapazes de levar a um lugar de honra. Só que o exemplo está ali. O que ele teve que fazer? Crer. Observa que a palavra do Senhor
para a Marta, diante do Lázaro morto, um morto de 4 dias, foi: se creres, verás a glória de Deus. Então, o que tem derrotado as pessoas não são os gigantes, os problemas gigantescos que estão aqui fora. Aliás, quando você vê o servo de Eliseu levantando e vendo aquele exército sírio que cercou todo lugar que Eliseu estava, ele vai desesperado, dizendo: meu senhor, e agora o que nós vamos fazer? E o Eliseu libera. A primeira coisa que o Eliseu faz é orar para que Deus abra os olhos dele, os olhos espirituais, e libera uma das palavras mais incríveis, uma das frases mais poderosas: mais são os que estão conosco que os que estão com eles, do que toda essa força de guerra que veio contra mim. Nós estamos aqui em 2, mas nós temos um exército. E ele viu, o servo de Eliseu, viu um exército muito maior, que era o exército de Deus, protegendo Eliseu. Então eu falei esses dias e vou repetir: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Isso é tão sério que Jesus falou isso aqui, ó. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Você vai caminhar para a luz. Se você tiver uma visão alinhada de Deus, você vai caminhar para a luz. Você vai construir uma vida sólida, bem alicerçada. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Quer dizer, se a sua perspectiva for incrédula, negativa, você vai atrair trevas, derrotas, frustrações. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, porque Deus botou luz dentro de nós, mas você pode transformar toda a luz que Deus colocou dentro de nós em escuridão. O que faz isso? O que transforma em escuridão? A incredulidade. Eu não estou crendo. Tem um remédio para isso. Se aproximem de Deus com confiança. Quando você se aproxima de Deus com confiança, você cura. Você afugenta essas trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Esse negócio é tão sério que é caso de oração. Que Paulo disse isso aqui: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e sabedoria, o princípio é temer a Deus. A revelação da palavra é dar a você um discernimento e uma clareza do que aquilo significa. Você vê além dos olhos naturais, no pleno conhecimento dele, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, nosso coração tem olhos. Você vê com os olhos do seu coração. Tanto que a Bíblia fala, acabei de ler, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz, mas se forem maus, você vai atrair trevas, doença, frustrações, decadência. Você vai fracassar como o grupo original fracassou, que perdeu o seu destino na fronteira. Que triste.
Eu entro, eu vejo, eu constato, e aí eu temo aquilo que Deus falou para eu não temer. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Você vê que é casa de oração, eu tenho que orar. Eu sempre oro por isso, oro pela igreja, oro por mim, oro pelo ministério, porque o problema é um problema de perspectiva. São várias lentes. A lente que você usar para olhar a vida é a que vai definir sua vida. São várias lentes. Imagine vários óculos com lentes diferentes. Se você olha com as lentes da rejeição, você vai responder absolutamente tudo com o espírito da rejeição. Se você olha com inferioridade, as lentes da inferioridade, é como você vai responder a tudo. Né? Se você olha com as lentes do fracasso, que você é um fracasso, você acredita, talvez isso foi dito quando você era menino ainda. E aí, você cresce ao invés de você lidar com as estruturas do pensamento. Porque para bem ou para mal, sua vida é definida pelos seus pensamentos, pela forma que você pensa. Acredite você sim, não. Fico triste se você ainda não teve essa revelação. Que a sua vida é o resultado da sua cabeça. É o resultado da sua mentalidade, é o resultado da sua perspectiva. E não é um assunto novo, isso é assunto que a gente bate o tempo todo. Por quê? Porque é a verdade. É a resposta que alguns ficam buscando. Meu Deus, por que a minha vida não vai? Por causa da sua cabeça. Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por causa da sua forma de pensar. Sua mentalidade. Meu Deus, mas por que eu estou neste lugar que eu não gosto? É a sua perspectiva. São as lentes que você usa. Aí está sendo dito e a pessoa, ela passa correndo por isso, ela não quer ouvir. Você já viu gente que ele quer falar, quando você vai dar a ele um norte, ele já corta o assunto porque ele não quer dar continuidade. Ele mostra para você que ele está para falar, ele não está para ouvir, ele não quer ouvir. Por que ele não quer ouvir? Porque ele vai ter que assumir responsabilidade. E o que muita gente não quer é encarar a realidade de que ele é responsável pelos resultados que ele não gosta. Não foi Deus que deixou o povo perecer no deserto. Foi a escolha do povo. Não foi Deus que impediu o povo de viver a promessa. Foram as escolhas que aquele povo foi fazendo. Então, parece que demora. Em alguns, eu vou dizer para você, viu? Eu já vi gente perder o seu destino, graças a Deus, vi até na última hora ali se arrepender, ir para Cristo, mas viveu uma vida horrível. Gente, eu já vi gente viver uma vida horrível. Horrível. Viveu, acabou no final, foi para o céu, igual o ladrão da cruz. Mas ele foi para o céu, mas viveu uma vida horrível. Você imagina você viver aqui, não sei. Tá, vou jogar então baixo, 50. Mas vamos lá, para 80, 90 anos e viver uma vida horrível. Uma vida horrível. Por quê? Por conta da sua cabeça. Tendo tudo. Imagina, aquele povo foi a geração que mais viveu milagres. Perecer na fronteira do seu destino.
porque não venceram os mais importantes inimigos e definidores. Os inimigos da alma. Se você não vence os inimigos da alma, você terá uma vida horrível, você vai perder seu destino, você vai fracassar, talvez igual o povo de Israel, na fronteira do destino. Deus quer mexer e Ele trabalha dessa maneira, Ele mexe na geografia da nossa existência. Ele quer nos tirar da escravidão, Ele quer nos tirar da escassez. Mas tem gente que não quer sair do lugar da escravidão e nem do lugar da escassez. Ela diz que quer, mas por conta da visão dela, as escolhas, a maneira dela reagir às demandas da vida, mantém ela num lugar árido, que foi o que aconteceu com o grupo original. Aquele povo terminou num lugar árido. Gente, deixa eu terminar aqui então. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Olhos do coração iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança. E uma pessoa prisioneira da esperança, uma pessoa que está esperando no Senhor, não é uma pessoa passiva. É só ler Isaías 40. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Nós somos chamados para algo tão grande, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Você imagina você ter um negócio, uma promessa tão grande e você nunca viver porque você não acredita. Porque você nunca trabalha crendo na palavra para mexer nessas estruturas de pensamentos desalinhados de Deus. Porque fortalezas são estruturas de pensamentos desalinhados de Deus. Tanto que Paulo fala que você tem que levar cativo todo pensamento contrário a Cristo. Você leva ele cativo à obediência a Cristo. Por conhecer a palavra, aí eu sei dizer, peraí, esse pensamento aqui está errado. Está desalinhado de Deus. Então eu não posso pensar assim, está errado. Escuta, eu tenho certeza que você tem ferramentas suficientes para levar pensamentos contrários à obediência a Cristo. Por que alguns não fazem? Porque são passivos espiritualmente. Às vezes são até ativos aqui fora, e é um ativismo que não leva a lugar nenhum, mas naquilo que vai mudar a vida, elas são passivas. Elas acabam agindo com passividade. Eu estou pensando um negócio que está errado, vai. E é como se fosse uma loucura, é uma coisa demoníaca. Tem gente que se alimenta daquilo. Quando deveria ter pavor daquilo e dizer, peraí, eu já fui tirado disso. Eu não vou ficar aqui. Isso é mentira, eu me recuso a acreditar numa mentira dessa. Isso não é verdade. Eu me recuso. E a incomparável, então as riquezas da gloriosa herança dele e dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder. Incomparável, você não compara, não tem como comparar com nada. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. É um poder na nossa vida hoje, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Mas isso é para quem crê.
conforme a atuação da sua poderosa voz. Você vê como Deus está se movendo e você simplesmente crê. Você crê. Ah, mas estão dizendo, mas tá. Quando a gente prega muito sobre um assunto, tem coisa que você chega a pensar assim. Você pode se encontrar até num momento de pensar assim, não é possível. Que ainda tem gente que cai numa bobagem dessa. Aí o Espírito Santo vem e fala assim, pois tem. Pode pregar sobre isso, porque tem gente lá. Não, Senhor, não pode ser. Gente, é duro. Né? Para mim é inaceitável. O que eu vou fazer, né? Eu me lembro um dia assim, que eu estava frustrada com essas coisas que você prega e de repente parece que aquilo não virou nada, né? Não se perdeu, a pessoa joga fora aquilo, ignora, né? E eu me lembro daquele dia, o Espírito Santo me levar exatamente aqui para Números 13 e mostrar para mim, Cléo. Tudo que... ele me trouxe exatamente essa palavra, tudo que foi escrito para nos ensinar. E aí o Senhor me levou lá para Romanos 10, onde o Senhor fala toda essa trajetória do povo, e a Bíblia fala, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. E aí o Espírito Santo foi falando ao meu coração, dizendo, escuta, muita gente vai terminar no deserto da vida, porque não acredita, apenas pregue. Né? Você tem que, às vezes, tomar até uma distância, assim, para aquilo não mexer com o seu emocional, né? Porque é muito duro quando você vê uma pessoa com uma vida promissora estragando com a vida, não é? A gente que está aqui de fora, você está vendo, né? Eu sempre tenho essa sensação, meu Deus, eu sempre tenho, quando eu vejo alguém estragando com a vida, a gente que está fora do meu contexto, não importa onde, eu sempre tenho essa sensação, puxa vida, eu posso ajudá-la, né? Se ela ouvisse o que eu tenho a oferecer, ela não ia estragar com a vida dela. Porque às vezes você vê uma celebridade, você vê uma pessoa que está do outro lado do planeta estragando com a vida dela. E você sabe exatamente como resolver aquele problema. Mas ela precisa acreditar que a solução é essa. E alguém vai dizer assim, ô bispo, mas então você tem a pretensão de que você tem a verdade que pode mudar tudo? Não, não tenho a pretensão. Eu tenho a convicção. Pretensão não. Eu tenho a absoluta convicção. Uma convicção que chega a doer no meu coração. Estou te falando. Que eu venho aprendendo e melhorei bastante e tomando uma distância, porque senão as pessoas sucumbem e puxam você, porque você fica tão mal de ver ela destruir a vida dela, que aquilo te afeta até emocionalmente. Eu já fiquei chateadíssima, abatida até, de ver alguém que tinha, sabe aquelas pessoas que você vê, que tem um futuro maravilhoso, que tem, sabe aqueles projetos de Deus lindíssimos, que Deus coloca você para atuar de perto, e aí você vê a pessoa bagunçando com tudo. É horrível. É horrível. É horrível. Sabe, você pensa assim, meu Deus, que cegueira é essa? Eu já tive meus momentos de Samuel, sabe? De Deus ter que dizer, ei, levanta, porque isso aí não é... Você não vai mudar o mundo desse jeito, não. Continue pregando. Você vê que Samuel estava num estado de tristeza mesmo, profunda, pela derrota de Saul. Ele não admitia aquilo não...
Ele não caiu bem, ele não reagiu bem. Aquele projeto tão promissor, tão maravilhoso. E ele viu o cara estragar com a vida dele daquele jeito, estragando com tudo. Né? Ele amava Saul. E a gente ama as pessoas. E quem faz o que eu faço, a minha vitória é o seu testemunho. Porque o cartão de visita de uma igreja vitoriosa é um povo vitorioso. Então, se a pessoa ela não rompe com a vida dela, bom, eu tenho uma mensagem. E aí eu vejo a pessoa diante da terra prometida dela. Ela teme aquilo que Deus falou para não temer, ou ela simplesmente dá lugar, né? Ela dá lugar à incredulidade, ao negativismo, ela faz um monte de bobagens. Então, eles então retornaram a Moisés após 40 dias, e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Tem gente que já mostrou os frutos para nós. Isso aí funciona, deu certo na minha vida. Olha aqui, olha o tamanho, olha os frutos aqui. Olha os frutos. Quantos que já deram testemunhos, já trouxeram os frutos para mim? Bispo, olha os frutos aqui, olha os cachos de uvas. Aí, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Agora começam os problemas. Esse mais é uma desgraça. Né? Eu tenho horror a esse mais. Quando uma pessoa vai, ela começa a falar comigo, aí de repente ela para e fala, mas... Eu falo, pronto, estava indo bem. Estava indo bem. Puxa vida, eu achei que a gente ia terminar bem essa prosa. Não vai. Botou um mais, não vai terminar bem. Vai dar trabalho. Botou um mais, já dá trabalho. Aí você já começa a pensar, meu Deus, o que vai vir aí? Após esse mais. Mas o povo que lá vive é poderoso. Nunca foi esse povo poderoso que derrotou Israel. E as cidades são fortificadas e muito grandes, também nunca foram. Também vimos descendentes de Anak, nunca foram os problemas deles. Isso aqui nunca foi o problema desse povo. Os amalequitas vivem no Negueb, também os amalequitas não foram problema para eles. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, também nunca foram os problemas deles. Nunca, eles não foram derrotados por isso aqui. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Aí eu entendo exatamente o que o Caleb sentiu. Vai dando uma pressão interna, que a hora que você vê, você não aguenta. Fala, cala a boca! Vocês vão calar a boca. Porque vai dando uma pressão interna, aquilo vai irritando. Espera aí, nós passamos 40 dias vendo, os caras estão falando que o negócio era bom, tá, os frutos e tal. E agora eles estão aqui apresentando uma coisa que Deus falou que não seria problema, que ele falou que ia na frente. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Ele calou a voz da incredulidade. Subamos e tomemos posse da terra. Olha a simplicidade de um homem de fé. Porque aqui nós temos duas perspectivas, né? Duas perspectivas. 10 tinha uma perspectiva, a incrédula, a negativa, a da escrava, da escravidão, da escassez. E Josué e Caleb tinham a perspectiva da fé, da vitória. E aí dá para você fazer a comparação e ver quem é que deu certo aqui. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Isso aqui. É certo que venceremos. Não há uma dúvida, um talvez. É certo. Não vai dar errado. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Não é a perspectiva de muita gente? Porque
na verdade, você define a sua vida pela sua autoimagem, né? Está aqui, ó, a autoimagem dele. Eles são mais fortes. Aí o que é? A pessoa, ela é desonesta. Ela não quer ficar sozinha na derrota dela. Ela tem que contaminar. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha a perspectiva deles. Eles são maiores, eles vão nos devorar. Todos os que vimos são de grande estatura. Tá, que novidade tem essa se Deus já tinha avisado lá atrás? Eles sabiam. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Ah, então está explicado, né? Parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então era a perspectiva de gafanhoto, de gente incapaz. Eles se viam de uma forma muito menor e insignificante, incapaz de vencer. Aí o que acontece? Naquela noite, após o relatório negativo, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Você já viu gente chorar, sofrer por antecipação? Por causa de um relatório, não tinha acontecido nada. Eu já tinha sofrido uma derrota, eu tinha perdido um fio de cabelo. Não tinha perdido ninguém. Eles começam a chorar por conta de uma possibilidade que Deus disse que não era, que não ia acontecer. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Mas por que vocês estão queixando? O que aconteceu de concreto? E toda a comunidade lhes disse, quem dera, isso, cuidado com o que você fala, você vai ter, eles tiveram. Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Bom, no Egito já tinha saído, então agora vai morrer no deserto. Eles tiveram exatamente o que eles pediram. Tem gente que está tendo exatamente o que vem falando uma vida inteira, porque suas palavras criam o seu mundo. Aí a pessoa reclama agora, depois você vai ver esse povo reclamar de estar dando voltas ao redor da mesma montanha, de estar andando em círculos, mas peraí, vocês não disseram, quem dera morrêssemos nesse deserto? Vocês pediram a morte. Aí a pessoa passa uma vida liberando um monte de palavras, depois ela está vivendo aquilo e está reclamando por ela estar tendo exatamente o que ela passou a vida falando. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Quando vem uma pergunta dessa, não te dá um nervoso? Não dá não? Em mim dá. Espera aí. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Aí você tem vontade de virar e falar assim, é para te matar mesmo, miserável. É para te matar mesmo, é para você ter essa vida, entendeu? Uma vida derrotada. Ele tirou você do Egito porque ele te odiava. Ele destruiu com o Egito e despojou o Egito porque ele te odeia. Ele está te levando com uma nuvem de glória e uma coluna de fogo para a terra prometida porque ele quer o seu fim. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Quem falou de espada? Quem falou de perecer? O Senhor entregou a terra e disse, entra e toma posse, que eu vou na frente. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Você já viu gente que a mentalidade é sempre essa? Eu vou voltar, é melhor retroceder, é melhor desistir, é melhor abrir mão, porque o desafio é muito grande. É óbvio que nós sempre teremos desafios, mas a promessa já tinha sido liberada com vitória. Então, os filhos que eles disseram que iam
ser tomados como despojo, eles entraram. O Senhor falou, pois agora os filhos, está escrito assim, os filhos que vocês disseram que seriam tomados como despojo, eles vão entrar, mas vocês não vão. Eu vou mostrar para vocês, eu vou botar os filhos de vocês lá, mas vocês não. Não é melhor voltar para o Egito, voltar para a terra da escravidão? Você só vê como alternativa isso. Você já viu, gente, que a única alternativa que ele vê quando parece que está dando errado? Gente, direto eu vejo isso. Aí a pessoa faz, depois não dá certo. Deus já tirou ele de um lugar. Agora ele bota na cabeça, acho que é melhor eu voltar para lá. É sempre correndo para o que lhe é familiar. Agora que deu tudo errado na cabeça dele, e não é que deu errado, é que ele não quer romper, ele não quer enfrentar os desafios, ele não acredita na promessa, então ele tem que correr. Eu vou voltar para o que me é familiar. Então eu vou voltar lá para a terra que eu fui tirada, eu vou voltar lá para não sei aonde, eu vou voltar. Aí volta. Você já viu gente que estava bem, Deus tirou do meio da parentela, depois volta para o meio da parentela, começa a brigar tudo de novo. E aí a pessoa começa a questionar, não sei por que eu vim, não sei o quê, não sei o quê. Ué, mas quem é que não sabe? Uma vez que Deus tirou você do meio da parentela, é para você voltar para o meio da parentela? Mas é sempre aquela mesma história, né? Como se Deus precisasse disso. De vez em quando a gente ouve uns. Não porque lá vai ser mais fácil, não lá porque vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. E eu fico olhando e pensando assim, desde quando que Deus precisa desse tipo de ajuda? Deus só precisa da sua fé. Vença onde Deus colocou você. Vença onde Deus colocou você. Porque onde Deus nos coloca, Ele nos coloca para vencer. Ainda que pareça que não vai acontecer, a única coisa capaz de me derrotar é a incredulidade. O que derrotou esse povo foi a incredulidade, foi o espírito do medo. E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Merece? Toda pessoa que age assim, ela merece um chefe desse aqui, que te leva de volta para a escravidão. Cada um tem um líder que merece. Cada um, quando uma pessoa diz assim, ele sai de um lugar que ele não tinha vitória, de uma fé que não tinha vitória, aí de repente ele vira e fala assim, eu vou voltar para lá, porque não sei o quê. Eu comigo penso assim, não, você tem que voltar mesmo. É o que você merece na sua vida. É o que você escolheu para a sua vida. Você não escolheu um caminho de rompimento. Você escolheu aquilo que para você é um lugar confortável, seguro. O lugar que você conhece. Tá ruim, mas tá bom. Tá horrível, tá ruim. Mas é melhor do que enfrentar o que Deus disse que já tinha dado vitória no mundo espiritual. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Eu concordo com ele plenamente. Diante disso, só caindo com o rosto em terra. Deus. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, ó a perspectiva, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos, ó a perspectiva, em missão de reconhecimento é excelente. E o Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente. O que Deus está pedindo para você? Somente, fala somente. Uhum. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não se rebela contra o que Ele falou. Não vá contra o que Ele falou. E não tenham medo do povo da terra. Fica com a palavra dele. Não tenha medo de desafios. Porque nós... Quem comeu pãozinho francês hoje? Um cafezinho da manhã.
porque nós os devoraremos como se fossem pão. Igualzinho você devorou seu pãozinho. Aquele pãozinho com manteiga, com seu cappuccino, com seu leitinho, com chocolate, com seu cafezinho. Entendeu? Vai comer tomando sua xicrinha de café. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Porque nós os devoraremos, ó a perspectiva do vencedor. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Uau, uau, uau. Ah, eu sou apaixonada por isso. Aleluia, aleluia. Incrível, 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 incrível. Essa palavra do Senhor. Não defina a sua vida pelo medo. Derrota os inimigos da alma. Nunca foram os Enaquins, nem os amorreus, os ferezeus, os jebuseus, os cananeus que derrotaram o povo de Israel. Quem derrotou? O que derrotou foi a incredulidade, foi o medo. Foi essa atitude rebelde que fez com que eles perdessem o destino, o grupo original, na fronteira do seu destino. Nós acabamos de cantar que você está proibido de fracassar. Nós te proibimos, você está proibido de fracassar. E você não tem chance. Você vai vencer ou você vai vencer, porque não tem saída, você tem que vencer. Jesus já venceu na cruz. Você não vai perder o seu destino como o grupo original. Que Paulo falou, ó, tudo que foi escrito para nos ensinar. Aprenda com esses caras. Não foi bom para eles, não terminaram bem, não, você não tem que terminar bem. Deus não quer que você tenha uma vida ruim, que tenha uma existência ruim. Porque nunca venceu os inimigos da alma. Então, com a sua mão no coração, sabe, você vai pedir isso aqui para Deus, ó essa oração. Faça essa oração com fé. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Começa a pedir para Deus agora. Ilumina os olhos do meu entendimento. Ilumina os olhos do meu coração. Senhor, me dá sabedoria e revelação. Senhor, por favor, eu quero ver a grandeza do seu poder. Senhor, me guarda. Eu não aceito um fracasso desse tamanho na minha vida, não. A minha cabeça, a minha mentalidade está me mantendo num lugar de fracasso. Eu não quero isso não, Senhor. Me ajuda. Oração de Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o quê? Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Senhor, me dá espírito de sabedoria, de revelação e um pleno conhecimento do Senhor. Senhor, eu oro para que os olhos do meu entendimento sejam iluminados. Os olhos do meu coração sejam iluminados. Ilumina os olhos do meu coração, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Senhor, eu quero ver o que eu não estou vendo. Eu quero ver as riquezas da gloriosa herança do Senhor, a incomparável grandeza do seu poder, que o Senhor só mostra para quem crê. Faz essa obra na minha vida, Senhor. Me ajuda, Pai. Pai, eu oro nesta manhã maravilhosa. Estamos caminhando aí para a reta final, Senhor, do nosso ano. E eu vejo o Senhor trabalhando com tanto amor, com tanta insistência, para não deixar que algum fique naquele lugar de estagnação, de frustração, naquele lugar mental familiar, naquele lugar emocional familiar, onde a pessoa já está tão
condicionada a pensar de um jeito, a sentir que ela já não sabe mais viver de outra maneira, e ela se alimenta da derrota, ela se alimenta da miséria humana, ela se alimenta daqueles sentimentos de derrota, ela acaba se alimentando, e ela fica lá, se alimentando daqueles sentimentos e pensamentos destrutivos, e o Senhor está dizendo: para com isso, saia dessa autossabotagem, saia desse lugar de escravidão, saia desse lugar de fracasso, saia desse lugar que eu já tirei você. Eu tirei você na cruz do Calvário. Quando eu estive naquela cruz, eu tirei você desse lugar de escravidão. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Vá operando, Senhor, uma libertação através dessa consciência. Dá o espírito de sabedoria e de conhecimento. Abra os olhos do entendimento de cada um, porque é muito triste, meu Pai, ver pessoas que até hoje os olhos do coração não foram abertos. Ela continua cheia de crenças negativas, ela continua tomada por incredulidade, por sentimentos miseráveis que têm roubado a vida dela, o destino dela, e ela não está entendendo que isso tem afetado o emocional dela, tem afetado a fé dela, porque muitas vezes ela sucumbe a um emocional doente, a uma alma doente, aos inimigos da alma, que matam a fé dela, porque ela, ao invés de prevalecer no espírito, ela cede para a alma, ela se torna almática e não espiritual, ela cede para o que está pensando, sentindo, para o que ela está vendo. Quando o Senhor fala: fica com a minha palavra, seja forte, corajoso, continue seguindo em frente, fica com a minha palavra, eu te fiz promessas, a promessa vive, a promessa não morreu, eu te fiz promessas. Para de adiar suas vitórias com a incredulidade. Quantas pessoas que têm adiado suas vitórias, porque têm cedido a um espírito de incredulidade, Senhor. Quantas pessoas que vêm adiando as suas vitórias, tem tudo para vencer, tem tudo para ir além, mas não rompe com o padrão, volta ao mesmo lugar, não são intencionais, não mudam a perspectiva. Eu oro, Espírito Santo, como Paulo orou pela igreja de Éfeso: Senhor, ilumina os olhos do coração do teu povo. Senhor, ilumina os olhos do entendimento do teu povo. Senhor, ilumina os olhos do coração. Passa do teu sangue aqui agora. Dá clareza, dá visão, dá discernimento. Senhor, ajuda cada um a absorver o norte que o Senhor está dando. Este é o caminho. O Senhor já falou, este é o caminho. Andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andai nele. Você vai ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Algumas pessoas vivem como se ainda estivessem à procura do caminho. Nós já encontramos o caminho é Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, eu oro para que cada um tire os problemas do centro, tire seus sentimentos do centro, se tirem do centro e coloquem o Senhor, olhem para o Senhor. Eu oro, Pai,
para que a tua palavra venha e vista o teu povo como um manto, que cada um esteja se colocando os óculos da fé e absorvendo a perspectiva da fé, e dessa maneira deem passos de fé, sem medo, sem temor, porque não são os nossos problemas que nos derrotam, é a nossa perspectiva, são os nossos sentimentos. Não é um problema que cada um está vivendo que vai derrotá-lo. Na verdade, as pessoas, Senhor, lidando com elas, não foram os seus inimigos que derrotaram a vida delas, mas a perspectiva delas, a atitude delas diante dos problemas. Porque ninguém pode prevalecer a um homem ou uma mulher de fé, de coragem, que tenha a perspectiva da fé, a perspectiva do reino. Pai, a palavra está aqui, sendo pregada, ensinando vidas como viver a vida delas. Eu oro para que nenhum venha perecer no lugar que é só de passagem, tombar na fronteira do seu destino, porque nunca entendeu esses princípios. Venha com sabedoria e revelação, ilumina os olhos do entendimento do coração de cada um, fala profundamente. Eu oro, Senhor, para que esses inimigos da alma sejam derrotados aqui hoje, que ela seja liberta dessa mentalidade escrava, que os inimigos da alma dela sejam derrotados em nome de Jesus, e que cada um seja coberto com teu sangue, revigorado, levantado, possuído pela perspectiva certa, a perspectiva da fé na sua palavra, e que a vida de cada um seja mudada, porque eu sei, Senhor, que às vezes só com uma mudança de perspectiva há uma mudança de vida. Às vezes aquilo que era um problema deixa de ser. E a mudança da nossa vida sempre vai começar pela mudança da nossa perspectiva. Eu oro para que esta palavra tenha entrado, iluminado, clareado, discernido, dado consciência, força, firmeza e uma graça para cada um se alinhar, se posicionar e se levantar poderosamente. Eu abençoo a igreja, eu abençoo esta reunião, eu abençoo o teu povo em todo lugar. Esteja entre nós, se manifesta aqui, fala aos nossos corações, e que eu possa ver um povo revigorado e fortalecido se levantar e sair para romper em fé e viver as suas maiores vitórias. Porque a maior vitória da nossa vida, Senhor, não é a financeira ou uma questão sentimental. A maior vitória da nossa vida é quando nós adquirimos uma perspectiva de reino, uma perspectiva bíblica, a visão correta de mundo, a cosmovisão bíblica, que é quando nós olhamos tudo com a verdade bíblica. É daí que as nossas escolhas mudam, as nossas decisões, há alinhamento, há crescimento, e onde nós vemos as coisas se resolverem. Porque não são os nossos problemas que estão nos derrotando, é a nossa mentalidade. Não são os problemas que cada um está vivendo que está sendo o motivo da derrota, mas é a perspectiva, é a visão de mundo. E, consequentemente, as pessoas agem de acordo com a mentalidade delas. Eu oro, Senhor, para que isso mude. Porque alguns estão
tão arrasados e frustrados. E não é falta de palavra, não é falta de promessa, não é falta de acolhimento, não é falta de receber do Senhor o norte para a vida. É falta de adotar a perspectiva certa e crer conforme está sendo nos apresentado. Assuma esta reunião, se manifesta aqui poderosamente, que a tua palavra continue fluindo e rompendo, arrebentando as mais duras fortalezas. Fortalezas do engano, sofismas, mentiras, escravidão, e que eu possa ver um povo livre, odres novos jorrando vinho novo para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Se manifesta aqui a Campos Teus Anjos, seja conosco. Te amamos, Senhor. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.